Bugadas e Bichados, semana 7. Dos 7 jogos, nenhum que teve assim uma pontuação muito perto, muito justa. Foi tudo de 20 e poucos pontos para cima. Mesmo aquele jogo que esperava muito renhido acabou por ter uma vitória algo confortável. Mas vamos começar por aquele que teve a maior diferença, que foi a vitória do campeão, do tricampeão em título, o Barrinha, contra o Show. Então aqui não há muito a dizer, vitória do Barrinha por 243 pontos e 9 décimos contra 125,6 do Chu. O Chu que teve aqui o Tua, que pronto, fez uma exibição horrível, ainda pior do que aquelas que ele já tinha feito antes. 3 piques, 12 passos em 23 jardas, ah, 6 jardas apenas em corrida. Ele que vai começar o jogo, ele sentou no último jogo. O Kenny Ewers ainda teve ali uma aparição, ah, mas tua péssimo, apenas 7 pontos. Fantasy. Gianti também não apareceu, 21 jardas apenas, mais 3 em recepção. Ele que vinha de 3 jogos bem conseguidos, mas contra a defesa dos Chiefs foi engolido. Garrett Wilson não jogou. O Camara também pouco fez, 28 jardas apenas. Chase Brown fez o melhor jogo da época, 35 pontos e meio, 108 jardas. Mesmo assim aqui menos 8 em recepção, mas para quem era dado à partida da época como um possível candidato a RB3, a top 3 de running back, estava muito hypado e não tem correspondido. Agora mudou de casa na Fantasy, vamos ver se faz um bocadinho melhor. Michael Pittman foi dos poucos, ele e o Pittman e o Chase Brown foram dos poucos que fizeram alguma coisa no time do Shoe. 58 jardas, um touchdown. A defesa dos Patriots também teve bem, 26 jardas. Tiveram dois turnovers, acho eu, contra os Titans. Tiveram um touchdown, uma pick e um fumble. E um destes deu touchdown. Foi uma pick, acho eu. Não foi fumble do ar. Aquele em que perde inexplicavelmente a bola quando estava a correr para trás. 5 sacks também bem. Só que depois o Chu também mete aqui o Likely que estava em bye, o Taylor Loop também estava em bye, o Taylor Loop também estava em bye, sem o segundo jogador defensivo. Por isso, o Chu esta semana simplesmente esqueceu-se que havia aqui jogadores que não contavam para o Totoloto e pronto, e deixou aqui no banco Kyle Monagai, porque tinha sido uma boa solução aqui para o lugar do Gianti, o Oronde Gadsden, bom tight end, aqui na ausência do Brenton Strange nos Chargers, aqui o Gadsden a fazer aqui umas boas exibições, 164 jardas, um touchdown, eh, mas tinha aqui Gino Smith, também faz uma exibição para esquecer. Mesmo assim dava mais 3 pontos e meio, quase que o Tua. Ah, e pronto, era isso. Nada que o Chu pudesse fazer para chegar ao pé do Barrinha, mas quer dizer, com o Oronde aqui no lugar do Likely já chegava aos 170 pontos. Ah, aliás, passava 181. E depois, mais quem? Quem é que podia? Lá está, é o Monangai, mais 33 pontos. Podia ser no lugar do. Vamos ver aqui. Podia ter passado o Pittman para o lugar do Wilson. Portanto, eram mais 33. Já dava. Chegava aos 210, 215. Ah, mesmo assim faltava-lhe aqui alguém. Faltava-lhe o segundo DP, faltava-lhe o kicker. Mas era muito difícil mesmo chegar aos 230 pontos, mesmo com o time completo. Era talvez o máximo que conseguisse contra o Barrinha. O Barrinha, que também não teve o Daniels em grande nível e depois
para grande surpresa, teve um problema na segunda parte do jogo do Washington. eh, Pronto, o joelho, a hamstring, enfim. Mesmo assim, teve um touchdown em passe e outro em corrida, que deu para salvar aqui um bocadinho os pontos. Mas agora vai voltar o Mariota. Vamos ver o que é que o Barrinha aqui arranja, porque o Fields também pode sentar. Em princípio, foi o que o treinador do Jets disse, que o Tyrod Taylor, eh, se estiver saudável, vai ser ele o starter agora no próximo jogo. Por isso, vamos ver o que é que o Barrinha faz aqui. Eu não sei se ele já foi buscar alguém nos waivers para quarterback. Pois, está complicado para o Barrinha este jogo, precisamente contra o Doutor. Foi que jogou contra mim esta semana. Daniels não deve jogar, portanto vai o Mariota. Fields também vai ser o QB2, por isso o Barrinha tem aqui uma dor de cabeça. Jalen Aaron, Jalen Warren, Jalen Aaron, como é que veio esta agora? Jalen Warren, 47 pontos, bem bom, 127 jardas. Amon Russell Brown bateu na projeção, mas teve o touchdown, não passou, foi a 100 jardas, ficou bem perto. Evan Engram, que foi buscar aos waivers, tem aqui também uma exibição bem decente para, para tight end, 15 pontos e meio. Mais Cortland Sutton, também aqui boa exibição, 87 jardas. Isto com um touchdown chegava aqui aos 30 pontinhos, era ótimo. Scatibble juntou mais um touchdown à coleção, desta vez em passe, 60 jardas em corrida. Rico Dowdle, naquele backfield por comitê dos Panthers, o Dowdle foi claramente melhor que o Weber desta semana. 79 jardas mais 17 num passe. Mas tem aqui de resto tudo a bater. Aqui os defesas perdem. Aqui tanto o Franklin como o Derwin James perdem um bocadinho. Mas depois os Eagles também ganham aqui quase 3 pontos, compensa aqui um pouco. E depois com os ganhos que tiveram aqui para cima do Warren, do Sutton, deu para compensar isto aqui em baixo. E mesmo assim 243 pontos, nada mal. Lá está, no banco muitos vais, a malta toda dos Bills e aqui o safety do Baltimore, que voltam esta semana. Hollywood Brown também tem aqui 10 pontos, teve o touchdown e foi isso. Graças ao touchdown tem esses pontos. E o CD Lamb voltou, vai ser muito bom aqui para o Barrinha. Vamos ver é quem tira destes aqui, porque está tudo a jogar bastante bem, destes que tem aqui. Uh, Dowdle, em princípio, será o sacrificado, em teoria, mas vamos ver. CD Lamb voltou logo com 40 pontos, um touchdown, 110 jardas, por isso, ótimo regresso. Pois o Cowboys só tem a vai na semana 10, por isso. Jogo complicado, em princípio, esta semana, na altitude, contra a defesa dos Broncos. Uh, Vamos ver, é um teste para o CD Lamb. E é isso, vitória. Vitória incontestável do Barrinha, pela qualidade do seu time e pela burrice do show em não fazer aqui umas alterações e tirar os jogadores em baile. Outro português que esteve bastante bem, o Chambel, a passar os 300 pontos, 303,5 contra 221,5 do Samuel, do Cristina FC. Aqui o Chambel teve tanto o Love como o Caleb Williams ficaram bem abaixo da projeção. Mesmo assim, o Love foi bem melhor. 34 pontos e meio, um touchdown, 179 jardas, 22 em corrida. Mas mais um jogo bem modesto do Love. Christian Judkins, é que ninguém o para. 3 touchdowns neste jogo, 84 jardas. Era a defesa de Miami também, mas mesmo assim, boa exibição do rookie.
Chris Olave também brilha, tem dois touchdowns, fica novamente a 2 jardas da 100, tal como na semana passada. Uh, Olave está bem, desde que houve aquelas ameaças de que podia haver uma trade, o homem parece que está disposto a provar-se no Saints. Mesmo assim, tem os dois touchdowns da equipa contra os Bears e pronto, fica assim a pontuação do Saints. Kyle Pitts também ganha aqui 7 pontos. Também 62 jardas, bem bom. Stefan Diggs, 69 jardas, 7 em 7, não falhou nenhuma recepção. Josh Pickens, com o resto do Lamb, é normal que o Pickens tenha baixado um pouco o número de alvos, mesmo assim 82 jardas, não é mau. Uh, Christian McCaffrey, 129 jardas em corrida com 2 touchdowns, 72 jardas em recepção. Ele que está num ritmo para conseguir, na segunda vez da carreira, fazer 1000 jardas em corrida e outras 1000 em passe, que é algo completamente absurdo. Ele está no top 10 de jardas em recepção na NFL. Então está, o primeiro é o Jackson Smith-Jigba. Vamos ver aqui onde é que está receiving. É um Jigba estar disparado com 819 jardas. E depois está o Chase, Nakua, Pickens, Sam Brown, Jefferson, Egbuka. E depois está aqui 516 jardas em passe do McCaffrey. E leva, já agora aí para trás, em rushing, leva, por eu rato, tenho que ligar ao fio, mesmo à espera que isto acontecesse. E claro que acontece durante a gravação. E em corrida, o Teller domina, está quase nas 700 jardas. Ele deve estar num pace para chegar às 1600 por aí. Mas é McCaffrey, 465 jardas. E 465 jardas, portanto, em 7 jogos. Portanto, sem lesões, ele chega facilmente aos 1000. E Christian Judkins, vejam só, o Judkins na época de rookie, 11º, 467 jardas. Sendo que falhou um jogo, porque senão podia estar aqui top 6 facilmente, aqui chegar às 520, 530 jardas. Muito bem, o Judkins. O que é que temos mais aqui? Temos o Sherwood também ganha aqui 4 pontos. Curl ganha 5. A defesa do Seahawks ganha 7 ou 6. Aubrey também ganha. Portanto, foi tudo a somar para o Packers. Tinha o Theo Johnson que ainda podia ter entrado aqui 27 pontos e meio. Podia ter entrado para o lugar do Pickens ou do Dix, por exemplo. Ainda subia aqui a pontuação. Mas é, com este de 303 pontos e meio, este jogo entra para o número 18 na tabela de maiores pontuações da história. E temos aqui um 303-4, também foi esta época do conseguido pelo Barrinha. Temos um 303-5 e de 2004 vem o 303-6. Portanto, aqui em 2 décimas estão aqui 3 jogos de pontuações elevadas, todos seguidos. Voltando aqui ao jogo, o Samuel tem aqui o Lawrence que faz um jogo modesto, muito aos mínimos. Aquele ataque dos Jaguars foi muito pobrezinho em Wembley. Mesmo assim, 296 jardas, um touchdown, mas houve ali, foi 2 fourth down na red zone, nas últimas 20 jardas, já que os Jaguars desperdiçaram por 47 pontos, abaixo de 50% de conversão de passe do Lawrence. Muito mal. Kenneth Walker, apenas 20 pontos, 66 jardas. Faltou aqui um touchdown que já não tem desde a semana 3. Douglas, também
3 recepções para 17 jardas, muito pouco. Taylor, ele que já fez aqui uns bons joguinhos, agora vem duas exibições muito abaixo, mas é o ataque do Jets, não dá para esperar muito mais. Vamos ver agora com o Tyler Taylor, talvez de um Taylor para o outro, dê para subir a produção. Tyron Tracy tem aqui um jogo uh, bem razoável, o máximo de jardas na época, em corrida, e tem o primeiro touchdown também. Mas ele foi se tornou o RB1 dos Giants na época passada, agora está claramente atrás do Scativo, por isso conseguir 20 pontos já é bem bom. Uh, ainda por cima no ataque dos Giants, que está um bocadinho melhor agora, mas pronto, continua a ser um ataque sem Malik Neighbors que limita muito as opções. E com o rookie a quarterback também. Jamir Gibbs, aqui com uma das jogadas da semana, 136 jardas em corrida com 2 touchdowns, mais 82 em passe. Ele e o McCaffrey foram dos principais a explodir. Mervyn Mims também teve bastante bem, 85 jardas, mais 3 em corrida. E depois é que aqui as projeções ao batem. O Wagner, por exemplo, perde muitos pontos aqui. E no banco havia Rogers, ganhava muitos pontos aqui em relação ao Lawrence. O Joan Johnson também ganhava pontos em relação ao Mason Taylor, em relação ao Douglas, mas não havia nada que o Samuel pudesse fazer para. Podia reduzir isto para 40 ou 50 pontos de diferença, mas era basicamente só isso. Mesmo aqui o Taysom Hill no banco, eh, a semana passada teve aquele touchdown na end zone, na end zone, não, na goal line, mas esta semana aqui não conseguiu fazer nada contra os Bears. Portanto, vitória incontestável do Chambel, que está 6-1, tal como o colega Tuga Barrinha. Robin Wookies ganhou ao Nitro Smiles, aqui também uma vantagem confortável, 225 pontos contra 151. Aqui o Drake May a fazer uma exibição incrível, 21 passos completos em 23 tentativas. É a segunda maior percentagem da história dos Patriots em termos de passos completos. Houve um do Brady que chega aos 93% no jogo dos playoffs e depois está este do meio, 21 e 23, 2 touchdowns, 62 jardas em corrida, grande jogo do meio. QB4, mas a continuar assim, vamos ver se não sobe para QB3 mesmo. Bijan Robinson perde aqui uns pontinhos, 12. Faz apenas 40 jardas em corrida, mas depois salva com 52 em passe com um touchdown. Jefferson contra os Eagles tem 79 jardas, mas uma percentagem de passes recebidos de 50% mesmo, 5 em 10. Falhou muitas recepções desta vez o Jefferson. Michael Mayer, aqui estamos na época de Halloween e ele vai buscar o Michael Mayer para tight. O homem tem uma recepção para 10 jardas apenas. Jackson Smith-Jigba, já falámos dele, 123 jardas, um touchdown, continua o líder incontestável em recepções, WR1 da Fantasy. E depois tem aqui estas duas catástrofes. Brian Thomas, teve duas drops absurdas no jogo contra o Rams e apenas 31 jardas. E depois o Trevian Anderson, que tem apenas duas corridas para 5 jardas. Trevian Anderson, claramente o bust do draft de rookies da época. Nick Cross está dentro da média, 1,5 ponto. Tremaine Edmonds é que ganha aqui bastante, 9 tackles, um sack e uma pick, que sobe bastante aqui a produção. Defesa dos Bears, teve bem contra o Saints, teve 3 picks. Do Rattler, teve um fumble, teve 4 sacks. Chris Boswell também tenta projeção.
Depois no banco havia Charbonnet, que podia ter entrado aqui para o lugar do Anderson. Havia mais Troy Franklin, podia ter entrado para o lugar do Brian Thomas. Depois aqui o Golden tem destas quatro sessões, acho que três foram na primeira drive. E depois o play call tirou completamente do livro. Não se percebe muito bem porquê, mas pronto, só teve mais um alvo no resto do jogo. Porque ele estava com. Teve um bom início, mas depois não há alvos para o Golden. E só faz aqui 11 pontos e meio. Do lado do amigo Smiles, Mahomes continua QB1, 74% de passos completos, 3 touchdowns, não chega às 300 jardas, mas fica bem perto. TJ Spears, 11 pontos e meio, 22 jardas mais 18 em recepção. Ele foi opção porque o Derrick Henry estava em bye. Jameson Williams não joga e dá cabo aqui de muitas das hipóteses do Smiles competir por este jogo. Uh, e logo na última noite, perder um jogador como o Jameson Williams fica difícil. Sam Laporta também pouco faz, ter sessões para 15 jardas. Ele vem assim de. É, é, é a segunda semana, o segundo jogo de 7 menos conseguidos. E agora tem bye, por isso o Smiles vai ter que apostar no Hawkinson, que nem fez assim um jogo muito ruim contra os Eagles, mas vai ter que ser a opção para esta semana. E depois está aqui mais quem? Malik Washington, faz dentro da projeção. Romeo Dunze começou muito bem a época, mas agora está a baixar claramente depois da bye. O Shaver Worthy também não fez um jogo famoso. 3 recepções para 35 jardas, 3 em corrida. Foi assado ao Okun, que até tem sido um bom defesa, um bom linebacker para Fantasy. Apenas 2 tackles, 4 pontos e meio. O Winfield recupera aqui um bocadinho, a defesa dos Niners também. McLaughlin perde. E depois no banco, Mooney podia ter. Mooney e Hawkins podiam ter camuflado aqui um bocadinho esta derrota, mas não era mais que isso. Por isso, vitória. Vitória boa do Parobé. O Isto Limoeiro do CIA também venceu fácil, por mais de 50 pontos de diferença, o Boa Vista do Diogo. Aqui com o Mayfield a fazer um dos piores jogos da época até agora. E está a treinar limitado. Vamos ver se joga agora contra o Saints. Mas contra Detroit, apenas 56% de passos completos, 228 jardas, um touchdown e uma interseção. Muitos passos, 50 passos. Mas e derrota. 9 pontos apenas dos Buccaneers contra os Lions. Taylor continua bem, RB1, 94 jardas, 3 touchdowns, 78 jardas em recepção. Grande jogo. É o terceiro jogo da época em que o Taylor mete 3 touchdowns. Foi contra os Titans, contra o Vegas e agora contra os Chargers. E agora vai aparecer o duelo de divisão outra vez contra os Titans em casa. Por isso é bem provável que o Taylor exploda outra vez. Tenta boa Macmillan é que perde aqui bastante. Depois de um jogo, dois jogos aliás razoáveis. Este aqui mais por causa dos touchdowns na semana 6, mas na semana 7 apenas 3 recepções para 33 jardas. É muito pouco. E num jogo que os Panthers até estiveram bastante bem, mas ataque limitado, apenas 13 pontos também. Trey McBride, Tyrande 1, o CIA tem o Tyrande 1 e o running back 1. Trey McBride, 74 jardas em 10 passes, 2 touchdowns contra os Packers. Chuba Hubbard, apenas 31 jardas, ele está claramente atrás do Dowdle. Vamos ver até quando é que dura o comitê, mas Dowdle parece estar em bem melhor forma para assumir a maioria de snaps dos Panthers. Isaiah Pacheco ganha aqui 2 pontinhos, praticamente. Um touchdown, 57 jardas.
Primeiro touchdown nele na época, contra os Raiders. O Kenneth não ganhou assim muito. eh, 14 jardas apenas em corrida. Por isso, não sei até quando é que o CIA continuará a apostar no Gainwell, com o regresso do Jalen Warren. Os defesas ganharam ambos. O Davis ganha quase 2 pontos. O Cooper de Jean ganha 4,5. Depois a defesa dos Jaguars é que perde aqui bastante. Faz 2 pontos negativos. E o Nick Folk também perde aqui um ponto, mais porque não teve grande coisa para fazer no jogo. Teve 2 field goals e foi isso. Marvin Harrison é que continua, enfim, eh, tem um jogo ou dois bom na época, por tudo que vai. eh, talvez seja muito cedo chamá-lo de bust, mas claramente não cumpre aquilo que se esperava dele a sair do college. T. Higgins é que podia ter sido aqui uma boa solução para o lugar do Teta Boa. O Andel Robinson também, 25 pontos, segunda semana seguida a fazer assim um bom jogo. 95 jardas, quase consegue aqui o bónus da 100. Mas bom, o Cia teve aqui, tirando mesmo o Tetaroa e o Chuba Hubbard, o resto foi boas pontuações. E o Kenneth, pronto, são três jogadores. Chega aos 210 pontos, mas aqui com duas ou três trocas podia ter chegado aos 230, quase 240. Isto numa semana em que o Mayfield desapontou. Do outro lado, Goff também não fez ainda menos pontos que o Mayfield. Um touchdown, uma pick e um fumble. Uh, mas melhor porcentagem de passos convertidos que o Mayfield. O J.K. Dobbins perde aqui 3 pontos, 81 jardas. Ele teve este jogo horrível na semana passada, mas o Dobbins está com projeção de 30 pontos, à volta de 30 pontos por jogo. É, mas é mais de esperar isto, está à volta disto. Pensa dos Dallas agora, se calhar o Dobbins vai estourar. É provável que estoure esta semana o Dobbins. Jalen Waddle, 4 pontos apenas. Uma recepção para 15 jardas. Otton esteve bastante bem. 105 jardas. Rashid Said é que perdeu aqui um bocadito. 40 jardas apenas em 4 recepções. Tucker Craft, ele que estava a estar entre 3 antes da bye, e agora está a descer aqui um bocadinho. Mesmo assim teve 58 jardas e um touchdown. Jerome Ford também quase inexistente. Num backfield tem o Judkins em grande forma e depois ainda tem a opção de Dylan Sampson. O Ford é quase nulo a sua utilização. Os defesas perderam aqui à volta de 3 pontos e meio. A defesa dos Jets bateu a projeção. O Matt Gay só faz 2 pontos. Ele que faz 2 XP, mas depois a defesa o ataque do Washington uh, começa a entrar na solução da conversão dos 2 pontos e então começou a haver menos pontapés para o Gay. E no banco, isto é uma razia. 0, 0, 0, 0, 3, 4,5. Não havia aqui solução nenhuma para o Diogo virar este jogo. Um 6 natural, parece-me. O surpreendente foi ter conseguido aquela vitória foi contra o Doutor, salvo erro. Só confirmar aqui. Confirmar aqui que foi a vitória contra o Doutor, foi. Por 211, 196. Mas isto está muito complicado para o Diogo neste seu ano de estreia na Liga. E o CIA 5-2, co-líder, como os Cambilhas na Ipiranga. Falar no Moscambilhas, que ganhou ao Dr. Cincinnati Burrows. Aqui mesmo com a opção da semanal por causa da bye do Holland, jogou o Darnold, que teve um touchdown, uma int e um fumble. Apenas 213 jardas em 55% de passos convertidos. Muito pouco, mas chegou.
para as encomendas. Brissol, 14, 15 pontos praticamente. 38 jardas apenas. Continua sem touchdown na época. E vamos ver agora se joga esta semana. Porque tanto ele como o Garrett Wilson estão em dúvida. Jamar Chase é que explodiu contra Pittsburgh. 171 jardas, um touchdown. E aqui 56 pontos de fantasy que deram muito jeito depois, feitas as contas. Schultz, que confirmou a vitória do Moscambilhas na última noite. 98 jardas, 9 recepções em 10 alvos. Uh, temos aqui o DK Metcalf, que já mudou de freguesia também. 3 recepções para 50 jardas. Um jogo bem abaixo do que ele tinha vindo a fazer até então. Foi o segundo jogo mais fraquinho dele. Pelo menos aqui neste jogo contra os Patriots teve o touchdown para compensar. O Bill também péssimo, 11 pontos, 33 jardas em 13 carries, uma média muito baixa de jardas por carry. Vamos ver agora sem Daniels se com o Mariota o Bill aumenta um bocadinho a produção, mas duvido que aconteça. Aquele ataque do Washington não está famoso. Sem McLaurin não está nada famoso. Trey Tucker, 11 pontos e meio apenas, 33 jardas. Aqui a defesa dos Browns é que também compensou bastante. Teve vários takeaways. Teve 4 takeaways, um com um touchdown, mais 4 sacks, apenas 6 pontos permitidos. Muitos pontos da defesa dos Browns. E depois o resto andou aqui, bateu ou ficou muito perto disso. Perdas pontuais aqui do Fairbairn e do Brooks. Mas no banco também não havia nada que pudesse mudar aqui. Portanto, eram estas as escolhas. Tendo em conta aqui as baixas do Holland, do Flowers e do Andrews. Que o Andrews nem sempre tem sido opção. Mas tendo em conta o que havia, acabou tudo por cumprir e chegar ainda bem aos 230 pontos. Enquanto do lado do doutor tem aqui a estourada do Herbert e do Smith, do Devonta Smith. O Herbert teve aqui as duas piques que lhe tiraram aqui uns pontinhos, senão ainda era uma estourada ainda maior. É das grandes estouradas de quarterbacks do que vai de época. 71 pontos. O Devonta Smith teve 58,5, 183 jardas com um touchdown. Mas depois o resto foi tudo abaixo. Tanto Rashad White, só tem 38 jardas. O Goddard, que também andava a fazer uns bons jogos e agora, neste jogo contra Minnesota, 18 jardas apenas. Vamos ver aqui contra os Giants se voltar a recuperar. Nick Chubb, 7 pontos apenas, a 6 jardas. O David Montgomery também perde aqui bastante, 21 jardas em 13 carries. O Fanning, que o Gelado tentou roubar, mas não conseguiu, 36 jardas. O Ofanga perde um ponto, o Henley perde 10. Os Steelers perdem 18 pontos e meio. O Butker perde um ponto e meio. O Butker falhou alguma coisa? Não. O Butker desta vez não falhou nada. Mas foi só XP e um field goal dentro das 40 jardas, por isso não dá muito bónus. Egbuka podia ter sido opção, ele que esteve em dúvida até ao fim e o doutor optou por deixá-lo no banco. 58 jardas, estes 15 pontos aqui tinham dado jeito, por exemplo, no lugar do Chubb. A defesa dos Chiefs no lugar dos Steelers, então, nem se fala. E era a defesa dos Chiefs no lugar dos Steelers e o Egbuka no lugar do Chubb estavam para a vitória. Virava o jogo. Mas pronto, alguma infelicidade do doutor pela segunda semana seguida a perder o jogo na última noite. Naquele que se esperava um jogo renhido, acabou por haver uma diferença de 30 pontos. O Pompeu ganhou ao gelado. Esteve tudo ali bastante justinho, principalmente no domingo. As projeções indicavam uma diferença de 2, 3 pontos, ora para um lado, ora para o outro, mas depois aqui Kittle a entregar.
no lado do Meidão. Dois alvos apenas, não recebeu nenhuma bola. Nico Collins, depois também na última noite a entregar, 9 pontos e meio apenas. De resto, quem é que temos mais? O Karen Williams também deu bastante choro por parte do gelado. Mesmo assim faz 54 jardas, não tem outra touchdown. Uh, e de resto foi aqui mesmo Kittle e Collins a entregar o jogo do Meidão, que teve aqui o Hurts a bater na projeção e a fazer um grande jogo. 3 touchdowns, 82% de passos convertidos. Ele, quem corrida, conseguiu juntar aqui. Menos 10 jardas, é. A corrida é que não estava a sair bem. DeAndre Swift, 124 jardas, um touchdown. Led McConkey faz dentro da projeção também, 67 jardas. Mason também perde aqui uns pontinhos, mas tem o touchdown, que ajuda um bocadito. Baum ganha 7 décimas. O Travis Hunter dispara, melhor jogo da carreira na NFL para já. Passa a 100 jardas, um touchdown. Quem diria que procurar o Travis Hunter na profundidade podia dar certo para os Jaguars. A defesa dos Packers ganha, um ponto e meio. O Jason Myers também ganha aqui alguns pontinhos. Mesmo assim falha um field goal, mas é acima das 50 jardas, por isso não dá, não dá grande penalização. Rashee Rice, no lugar do Collins, tinha dado aqui uma boa estourada. Texan também no lugar da defesa dos Packers, dos Packers. Acho que eram os dois juntos. Aqui seriam mais 15 pontos e aqui mais 18, ainda não chegava. Não, já chegava. Já chegava, sim senhor. Aqui Rice no lugar do Collins e a defesa dos Texans entrar. Já dava para a vitória. E depois é que não havia aqui. Para o problema do Kittle é que não havia ninguém, porque o Tonjas não fez nada. E o Warner faz 3,85. Sei para mais um amealhar para o Meidão, mas a diferença teve mesmo aqui. Rice e defesa dos Texans. Do lado do Pompeu, Prescott faz um bocadinho abaixo, 2 pontos, mas também bom jogo do Prescott, 3 touchdowns, 70% em passos completos. Travis Etienne bem abaixo, 10 pontos abaixo, 44 jardas apenas. Mas depois o mais. Aqui o Drake London também esteve bastante mal. Depois de salvar na semana passada, aqui com esta grande exibição contra os Bills. Esta semana apenas 42 jardas. Mas depois os outros jogadores do Pompeu fizeram acima de 25 pontos. Os jogadores de ataque. Brown, 42. 121 jardas, 2 touchdowns. Tyler Warner, mais um touchdown e 69 jardas. Josh Jacobs, também mais 2 touchdowns com poucas jardas, mas salvou o jogo dos Packers. O Aishan perde aqui 8 pontos. eh, Mesmo assim foi dos melhorzinhos de Miami. 82 jardas. Defesa dos Panthers, também que faz aqui uma boa pontuação. Tem 2 picks, tem 6 sacks contra o Fields. O Tyke Smith também tem aqui 20 pontos e meio para defesa, 13 tackles, um sack. E no banco havia aqui. Vamos ver quem é que podia entrar aqui. A pontuação mais baixa foi 15,12, foi os 12 pontos e meio. Drake London, podia ter entrado o Quentin Johnson, por exemplo. Uh, Mas boa vitória do Pompeu. Chega aos 168 pontos. Ele que está habituado agora a chegar aos 300, mas não pode ser todas as semanas. E aqui com as perdas do Etienne e do London, então fica mais difícil. Mas vitória muito importante contra um adversário também forte e adversário de divisão. Também é importante ganhar aqui o confronto direto, o head-to-head. É uma vitória importante para isso, caso estejam empatados no final da temporada.
E por fim, a revelação dos nossos rookies, o Tripa Seca do PV, que ganha aqui ao Capi e só para 5-2, está em terceiro na derrota. Há uma vitória do Packers e do Barrinha. Bonix, 69 pontos e meio, também faz uma bela exibição, o Bonix. Dois touchdowns em passe, mais dois em corrida. A percentagem de conversão de passe é que é bem baixa, 54% apenas. Barkley, apesar de tudo, é que não tem estado muito bem. 44 jardas, 14 pontos de fantasy e apenas 3 touchdowns. 4 touchdowns, aliás. Contamos com este impasse. 4 touchdowns do Barkley em 7 jogos. Muito abaixo daquilo que vimos dele na última época. Davante Adams bate mesmo na projeção e tem 3 touchdowns, apesar de poucas jardas, mas dos 5 passos que recebe, 3 dão pontos. Jake Ferguson, mais 2 touchdowns para a conta, também já vai com 6 na época. Está bastante bem aqui o homem, mas que já perdeu o tight o lugar de melhor tight end na Fantasy para o McBride. Mas está ali ainda em segundo, está perto. Tony Pollard perde aqui um bocadinho, mas quem é que não perdeu dos Titans esta semana? Mais Jordan Edison, 38 pontos, 128 jardas. Ele tem 3 jogos na época, em 2 deles explode para cima das 100 jardas e no outro tem um touchdown. Bam Knight, que ganhou a posição de running back dos Cardinals, na ausência do James Conner, tem aqui 57 jardas. Eh, o Michael Carter teve o lugar na semana atrás, mas com uma média de jardas muito baixa, e o Knight aparece e pareceu estar pelo menos bem melhor. Ernest Jones ganha 6 pontos e meio. O Shamari Connor perde bastante. A defesa dos Giants também. Cam Little, então não se fala. Ele falha um field goal e só tem um XP. E depois no banco não havia ninguém que pudesse entrar para aqueles que estiveram. Foram mesmo as escolhas certas do Tripa Seca, que chega aos 230 pontos, mesmo aqui com esta pobreza nos 4 jogadores especiais, specials, os defesas, a defesa coletiva e o kicker. É só mesmo aqui o Ernest Jones a ganha pontos. Acho que já o dispensou. Trey Benson está lesionado. Eh, não são, não é um leque de opções muito grande para o Tripa Seca, mas os que jogaram esta semana cumpriram. Principalmente aqui o Nix, o Edison e o Davante e o Ferguson, bem, vários jogadores. Vários jogadores a cumprir. Mesmo com o Barkley, muito abaixo da projeção, 230 pontos. Já o Capi teve aqui o Rattler a fazer as tais 3 piques. Teve 2 touchdowns que salvou aqui um bocadinho a pontuação, senão nem sequer aos 25 chegava. Já apontei o Williams 44 pontos, 116 jardas, um touchdown. Keenan Allen volta a fazer um bom jogo depois de 2 ou 3 menos conseguidos. 119 jardas, um touchdown. Ele começou muito bem a época e depois aqui baixou um pouco, mas WR7 não está mal. Travis Kelce está dentro da projeção, 54 jardas, mas bem abaixo do que fez nas duas anteriores. Ramondre Stevenson fez um jogo mais aceitável, 88 jardas, um touchdown, talvez o melhor jogo dele esta época. Sim, de longe, aqui só comparável com esta semana 2 contra Miami, mas este não teve touchdowns, por isso é o melhor jogo da temporada do Stevenson. Mike Evans, podemos estar aqui no fim da sequência de 11 épocas, ia para a 12ª, sempre acima das 1000 jardas em recepção, mas esta aqui vai ser muito difícil porque se ainda voltar a esta época é só para os últimos 3 ou 4 jogos.
e pronto, é mais uma perda importante para o Capi, que já tinha aqui o Lamar e o Hampton, e mesmo o Purdy, portanto, é mais um lesionado para a conta. Evans é uma pena. Romeo Doubs, 20 pontos e meio, 72 jardas. Adibo perde quase 4 pontos. O Edgerrin Cooper perde 5,5. A defesa dos Broncos também perde 7, perde 8 pontos. Jake Elliott também perde. O Moore podia ter entrado aqui para o lugar do Evans. O Ertz podia ter entrado para o lugar do Kelsey. E o Campbell podia ter entrado para o lugar do Cooper, mas ficava perto. Aqui bastava o Ertz no lugar do Evans. Não, tinha que ser mais qualquer coisa. Ertz no lugar do Evans e o Campbell no lugar do Cooper, talvez. Uh, são 22 pontos. Ganhava aqui 18. Ganhava aqui mais 5. Era mesmo isso que o Capi precisava. Campbell e Ertz. Eh, mas mais uma derrota para o Capi, vai em 2-5 na época. Aí começa a ficar para o fundo da tabela. E olhando então para essa tabela, Packers e Barrinha líderes na desbarrota, nenhuma surpresa aqui. Tripa seca na perseguição, para o B ligeiramente atrás. Temos aqui um top 4 bem definido, claramente. Depois Capi, Shu e Cristina é que começam a afundar-se aqui na, na tabela e já vai ficar muito difícil para eles chegar à, à posição 1 do bye week. Na Ipiranga está um pouco mais renhido, pelo menos aqui também temos um top 4 mais ou menos bem definido, mas muito mais renhido entre eles. Apenas um jogo de diferença entre o primeiro e o quarto. Ah, e depois aqui Burrows, Smiles e o Diogo afundado na lanterna vermelha, que já estão bem para trás. Mas a luta pela bye week aqui está intensa entre estes quatro. Na semana 8 temos um dos líderes da Aljubarrota a jogar contra um dos líderes da Ipiranga. Oficialmente é o primeiro da Aljubarrota contra o primeiro da Ipiranga, pelos critérios de desempate de confronto direto. Ahm, temos aqui também um duelo entre últimos, o último da Aljubarrota contra o último da Ipiranga, Samuel contra o Diogo. Chu contra o Meidão, Barrinha Burrows, Capi Pompeu e naquele que deve ser o grande jogo da semana. São os dois. Portanto, o Packers Moscamilhas é um dos grandes jogos e aqui outro para o B contra o Limoeiro. E depois temos aqui o Tripa Seca contra o Smiles. Olhando para o calendário da NFL, portanto, esta noite já começa a semana com um Vikings a deslocar-se ao terreno dos Chargers. Depois temos semana de sábado a decorrer, de sábado não, de domingo a decorrer normalmente, sem jogos ah, na, na, na Europa. Que Miami e Atlanta, este jogo aqui, Atlanta vai fazer um festim. Bengals, Jets, em princípio também vai ser dos Bengals, mesmo com o Flaco. Aqui este jogo pode ser bom, mas vantagem clara dos Patriots. Aqui duelo de divisão, Philadelphia Giants, Buffalo e Carolina, ou Carolina, uh, Baltimore contra Chicago, São Francisco contra os Texans. Estou aqui à procura de um jogo bom, mas talvez só mesmo este. Dallas-Denver parece-me ser o melhor jogo da semana. Porque o resto. E temos aqui o regresso O regresso não. Os Packers é que vão visitar o Aaron Rodgers. Portanto, duelo. Acho que é o primeiro duelo, sim, porque ele depois lesionou-se. Portanto, acho que é o primeiro duelo do Aaron Rodgers contra a sua antiga equipa. Só confirmar aqui, mas não me lembro dele ter jogado ano passado pelos Jets.
É. E na semana, no ano atrás ele teve a lesão, por isso é. Os Jets jogaram contra os Packers, né? Vamos cá ver. Já agora vou tentar procurar aqui se estava previsto esse confronto. Não, não jogaram. Por isso é. Em termos de calendário, é mesmo a primeira vez que temos essa possibilidade de um duelo do Aaron Rodgers contra Green Bay. E é precisamente na noite de domingo. E as bye teams, já agora, é o que falta falar. Seis equipas em bye. Detroit, Las Vegas, Rams, Arizona, Seattle e Jacksonville Jaguars. Jogadas e fechados da semana, então temos o Gadsden que ficou no banco com 43 pontos e meio. Depois o Devonta Smith, 40 pontos à maior. 39 do Gibbs, 31, 32 do Chase. Aqui a maior parte das jogadas estavam a titular, enquanto os fechados, Fields ficou no banco, Tua 31 pontos à negativa para o Shu, o Campbell também com o Caleb Williams no banco, mas depois Shu outra vez com o Gianti, Kittle do Maiden, Jameson Williams do Smiles, depois aqui alguns lesionados, o Evans, o Daniels, o Kendra Miller e falta falar do Garrett Wilson. Uh, 9 jogadas do Chambel esta semana. Foi o líder, claramente, enquanto de fechados houve aqui alguns com 8, como o Dr. do Burrows, Dr. Luís, o Pompeu, o Moscambilhas, e é isso. Líderes, com 36 jogadas o Packers, e depois vem o Pompeu com 33. De fechados, o líder é o Chu com 52, depois vem o Samuel com 46 e o Tripa Seca com 45. Para acabar as ligas do Pompeu, aqui no Survival, uh, ninguém saiu a perder na semana 7. Houve aqui várias escolhas dos Kansas City, houve, bem, a maioria, 5 escolhas de Kansas City. Depois teve aqui um Chicago e um Patriots pelo meio. Por isso está tudo igual. O Pompeu só luz verde aqui, tapete verde. Depois aqui o Samuel, o Luís Team Survivor e o Moscambilhando com uma falha. E depois aqui o Brito e os Muris Placas e o Perdigoto estão no limite, na sobrevivência, para se manter na competição. Nos Pick'ems temos o Perdigoto a reduzir a diferença para o Packers, 75 do Packers e 74 do Goat. Samuel vem com 70 e depois empata o Pompeu com os Cambilhas a 68 e o Pastel de Belém vem com 60 já ligeiramente atrás, mas está boa aqui esta disputa. Vamos ver, aqui pode mudar. Aqui em 2 semanas podemos ter aqui isto mais justo, com 2 ou 3 picos entre eles. E é isso, para a semana 8, cá estaremos, para Bogadas e Fechados. Façam bem as vossas escolhas. E faltou falar disto, pois, faltou falar do grande assunto da semana. O grande assunto da semana que foi a troca entre o Moscambilhas e o Chu. O Moscambilhas enviou DK Metcalf e a segunda pick da Rookies 2026, enquanto que o Chu enviou o Chase Brown. Eu já falei o que tinha a falar sobre esta troca. O Chu também pode dar a sua opinião sobre o porquê de a ter feito. Mas penso que acaba por ser bastante justa, porque o Brown tem um jogo bom em 7. É verdade, tem bastante potencial, mas também o ataque dos Bengals está bastante limitado e é mesmo Chase. O Flaco parece confiar mais no Chase do que noutras pessoas, por isso vamos ver se o Chase Brown consegue replicar o que fez na semana 7. Mas o DK Metcalf é claramente o alvo preferencial dos Steelers, e do Rogers. É o WR1 deles. Há aqueles rumores de que podem tentar outro jogador para a posição,
mas o Metcalf é claramente um WR constante, consegue fazer facilmente 20 a 25 pontos por semana e é algo que o Chu precisa porque o time deles está muito esgotado. Uh, Parece ser um time para tanque. Tem o Tua, tem o. Está desgraçado da vida, tem o Camara que também vamos ver se melhora. Garrett Wilson, aqui está muito provavelmente não vai jogar. Ele que já tem o Godwin e o Brock Powers no IR, tem o Ricky Persol que também tem estado bastante frágil, injury prone. Giant e Mbai o Shu tem aqui muito poucas opções e o DK Metcalf consegue dar-lhe aqui algo que o Chase Brown não tem sempre garantido. Enquanto que eu estou a apostar no risco, ver se o Chase Brown começa a fazer pontos mais constantemente, porque ele tem uma média de 19 pontos e meio, que ele entra para a temporada com uma projeção de 10 pontos acima do que está a fazer, 29 pontos e meio. Por isso está muito abaixo. Uh, Como aliás os meus running backs estão. O Brissol tem estado uma desgraça. O Bill teve aí uma semana ou duas que jogou bem, mas também longe de ser um RB1. Por isso foi assim é uma troca. Percebo que vejam aqui o Chase Brown até por ser mais novo e por ter mais potencial que o DK, mas acho que acaba por ser uma troca bem equilibrada para aquilo que os times precisam. Uh, mas essa é a minha opinião. O Chu também terá as suas razões para ter feito a troca. E é isso, basicamente. Agora siga o jogo e vamos ver o que é que acontece. Quem é que sai a ganhar mais? Pode acontecer o Chase Brown já solucionar neste jogo e lá está, ganhou o Chu a troca. Mas é isso. Fim, então, da análise à semana 7. Voltamos para a semana e fiquem bem.